Pega a visão do canal do Guerreiro. Voltamos agora de um período de entre safra. Vai chegando próximo do verão, o tempo vai ficando melhor e nós vamos retomando novamente as mensagens matinais ou o horário que você assiste essa mensagem do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar algo muito importante. O propósito da honra não pode parar em você. O propósito da honra não pode parar em você. Se Deus usar circunstâncias para você ser honrado, não deixe que isso pare na tua vida. Deus não vê como o homem te vê. Deus te escolheu por algo que tem dentro de você. Em 1 Samuel 16, versículo 7, está escrito: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa é a história de Saul, escolhido por uma necessidade humana, porém por uma liberação diante de Deus, diante da escolha, o profeta Samuel ungiu Saul como rei. E olha que interessante, o que é escolhido pela voz do povo, vai ouvir a voz do povo. O que é escolhido por Deus, ouve a voz de Deus, né? Então nós vemos que Saul ele foi escolhido pela voz do povo. Não era um plano de Deus. E Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, permitiu e deu no que deu. Então, Deus tem parte com aqueles que obedecem. Deus não quer sacrifício, né? Deus quer obediência. Esse aqui é um devocional apenas para a tua breve meditação, né? A história de Saul e Davi é muito extensa, mas eu estou falando nesse devocional sobre honra, né? Então muitas vezes perdemos aquilo que Deus nos dá por desobediência, né? E vamos voltar aqui no caso de Davi. Quando Samuel foi ungir o novo rei, ele não sabia ainda quem era o novo rei. E ele viu Eliabe e os filhos de Jessé, e pela aparência, né, era um homem de boa aparência, alta estatura, era um homem grande e de boa aparência, né? Ele achou que aquele seria o rei de Israel. Davi nem estava entre os filhos, mas Davi foi honrado nessa situação, na família dele ele foi honrado, né? Então, quando menos esperamos, somos surpreendidos com as promessas de Deus em nossa vida. Olha só que interessante. Em 1 Samuel 16, 12, está escrito: Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Davi nem sabia o que estava acontecendo. Ele estava sendo honrado naquele ali, perante a família dele. Por quê? Porque diante daquela negação de Deus de não encontrar nenhum que seria o novo rei de Israel, o profeta não permitiu, foi feito um banquete para que todos banqueteassem e se alegrassem com aquilo que estava acontecendo, e o profeta não permitiu, diante da ordenança de Deus, nem que ninguém sentasse à mesa. Não era para ninguém sentar enquanto Davi não chegasse, e chegou ele, né? Davi foi escolhido pela formosura da presença de Deus na vida dele, né? Eliabe, quando ele olhou, foi escolhido pelo profeta por ter estatura e aparência. E Davi foi escolhido pela formosura e a presença de Deus sobre a vida dele. Deus nos concede formosura de semblante e a presença de Deus onde quer que nós chegamos. Onde você chegar, se você as pessoas vão ver algo diferente na tua vida. É um princípio de honra, né? Não que você seja mais importante que ninguém, mas a presença de Deus tem que fazer a diferença onde quer que você chegue. Davi, nesse episódio, tinha entre 14 e 17 anos e estava sendo honrado. E passaram-se anos do ministério de Davi. Muitas batalhas, muitas lutas, muito treinamento de Deus. E Davi chegou numa posição, em 2 Samuel capítulo 21, você faz a leitura do 1 ao 14, para você entender o que eu quero te passar nesse devocional. Passaram-se anos, né? Houve fome em Israel,
E Davi queria saber o que estava acontecendo. Foi consultar a Deus para saber o que estava acontecendo. E nesse episódio, aquele que foi honrado com 15 a 17 anos perante a família dele, só nesse episódio ele honra 3 gerações. Olha quando Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, olha as atitudes deste rei. Eu quero ser breve, é apenas um devocional, para que você saia meditando, saia remoendo essa palavra. Nesse episódio de 2 Samuel 21 a 14, houve uma grande fome em Israel, e Davi foi consultar a Deus. E Deus falou que foi o problema da quebra de pacto que houve com os gibeonitas, quando eles foram até Josué, pela perseguição e morte que Saul fez, que acabou ocasionando isso. E nesse mesmo episódio que mandou, pediram para que fossem mortos 7 pessoas da família de Saul, nessa história acabou entrando Rispa também, porque filhos de Rispa também foram mortos nesse episódio de 2 Samuel 21, do 1 ao 14. E olha só que coisa tremenda, Davi honra 3 gerações. Primeira geração que Davi honra, seu amigo Jonathan, por não matar Mefibosete, seu filho. Ele tinha uma aliança que lhe protegeria. Olha que homem de honra, tremendo. Ele protegeria a descendência de Jonathan e ele não matou. Poupou, era para estar ali no pedido de gibeonitas para matar 7 da geração da família de Saul. Outra geração que ele honrou, os gibeonitas, porque nessa aliança, no reinado de Saul, ele perseguiu e matou muitos gibeonitas. Gibeonitas era aquele povo que chegou até Josué meio camuflado, mas foi feita uma aliança com eles, que eles não seriam mortos, eles seriam cortadores de lenha e catadores de água. E Saul quebrou, e Davi honrou esse povo, atendendo o pedido deles, porque eles não queriam guerra contra Israel, eles queriam só que fosse honrado pela atitude de Saul, por não respeitar uma aliança que tinha sido feita. E outra honra que Davi esteve também, que você vê, ele é um homem de honrar uma pessoa próxima, que foi seu amigo Jonathan, com o qual ele tinha intimidade, honrar um povo, que foram os gibeonitas, a qual pagaram um preço pela desobediência de Saul, e honrar uma mulher e os seus descendentes que já estavam até mortos. Por quê? Ela estava ali no luto, defendendo os cadáveres. É muito profunda essa palavra, mas a minha intenção é falar sobre honra. Não quero entrar nesse mérito, quero falar sobre honra. Ele honrou a perseverança daquela mulher. Então, assim é Deus com as nossas vidas. Ele está para honrar as nossas atitudes diante daquilo que é propósito dele. A mulher estava defendendo cadáveres. E ele pegou os cadáveres dos filhos dela e enterrou junto com a família real. Né? Foram enterrados junto com os ossos de Saul, Jonatas, e os ossos dos filhos de Rispa estavam ali também. Para finalizar, para você entender, a honra não pode parar em você, porque coisas vão acontecer na tua vida, momentos vão acontecer na tua vida, que você não pode, assim como o rei Davi foi honrado com 14 a 17 anos, aquilo estava no coração dele, e nas oportunidades que ele teve, ele honrou. Quando você aplica o propósito da honra, você vai ver no final do versículo 14, que está escrito: e Deus aplacou a fome em Israel. Eu quero dizer para você com toda a propriedade, com base na palavra bíblica. Eu, pela graça de Deus, tenho passado pessoas tremendas pela minha vida. Basta a minha liderança, Bispo Samuel Ferreira, quando chegou no ministério, na Debras, sede, era tão poucas pessoas que se colocava uma cortina por detrás da igreja, assim. O segundo andar nem se imaginava que chegava, colocava uma cortina, e hoje as pessoas que pagaram preço, a gente vê ali o pastor Oséias, o Servinha e tantos outros que estão ladeando ele, sendo honrados pela honra que ele tem recebido. Pastor Ezequias, que coisa linda que aconteceu na grande inauguração da Assembleia de Deus, Belém do Pará, na Zona Leste. Num dos cultos, ele reuniu todos os obreiros varões no púlpito
e cumprimentou a cada um, coisa mais linda, irmão, cena linda de ver, naquela bela igreja. O pastor Marcelo de Santana de Parnaíba, meu Deus, meu amigo, amigão, o carisma que eu tenho. As pessoas que estão hoje, estou falando de pastores presidente, as pessoas que estão ladeando do lado dele, os parentes ali, que carregaram o piano, hoje dirigindo igreja, hoje crescendo na graça, no conhecimento, no propósito de reino. Pastor Ribamar, hoje o homem de Deus abençoado da comunhão de paz, em Santana de Parnaíba também, homem de grande influência no meio evangélico da cidade, praticando o princípio da honra. Toda vez eu vejo ele ali levantando obreiros, uma aplicação no ensino da palavra de Deus. A honra não pode parar em nossas vidas, irmão. Tudo aquilo que acontecer, que é propósito de Deus, porque muitos deixam parar, vou finalizar aqui porque já está dando, muitos deixam parar aquilo que ela recebe e fica nessa circunstância, para o processo de Deus sobre a vida delas. A mão de Deus se aplaca, a fúria de Deus se aplaca. Então não deixe que isso aconteça na tua vida. Quando você for honrado na tua vida, e Deus te colocar em posições e patamares maiores, porque Ele faz isso, Ele é dono de tudo, não esqueça daqueles que você fez uma aliança, fez um pacto, seus amigos, seus familiares, obreiros que investiram no teu ministério, para que você continue manifestando os propósitos de Deus sobre a tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro. Tenha um dia abençoado.